A gente tem que criar um. Tem que ter um. A gente cria os nomes para cada categoria. E acabou de entrar na sala Lisane, que é a Supra-Sumo. A gente tem que criar um hashtag para ela. Hashtag Supra-Sumo. Boa noite. Tem os alunos TME, tem os novatos, Mestre Jedi. tem os veteranos e a Lisane é a mestre Jedi do troço. 40 anos de massoterapia, fundadora da escola. Meu amor. Pessoal, contar pra vocês uma vez nós estava, logo que nós mudamos pra cidade onde a escola é hoje, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e aí eu fui na vigilância, acho que era vigilância sanitária, se eu não me engano, e tal, pra, pra pegar o vará e tudo mais, tal. Daí os caras meio que quiseram engrossar lá qual era a formação, né, da proprietária. Meu Deus, eu nunca vi tanto certificado na minha vida. Eu fui pra lá fui lá pra secretaria com um bolo assim de certificado e os caras começavam a olhar, tinha certificado de tudo que era coisa assim, dentro da área de terapias. E às vezes a gente vê a galera que conhece ali, vê ela ali na frente e tal, coordenando a galera e não sabe o quanto de conhecimento e de informação e de formação que ela já fez e já deu e já, enfim, todas essas coisas, né? Então, sempre é bom valorizar quem veio antes da gente. Raquel, boa noite. Vanessa, boa noite. Sim, sempre aprendendo. Isso aí. 19h30, já dei o tempinho ali das conversas e tudo mais. Como é que a gente tá aí, Karina? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo funcionando? Pessoal, eu vou trazer alguns conceitos para vocês hoje, que, que eu trabalho, que eu estudo, e assim, claro que, assim como as minhas aulas não são eu vejo diversos materiais na internet, o guia definitivo para não sei o que, o guia definitivo para tal. Eu não ensino guia definitivo para nada, tá? Porque é o seguinte, a gente está em constante, o corpo, ele está em constante, a gente descobre funções do corpo diariamente, em estudos e tudo mais, tem pessoas estudando isso constantemente e cada vez mais é comprovado coisas totalmente diferentes e as coisas vão se ampliando cada vez mais, né? Então, assim, eu me sinto muito eu não posso dizer que eu vou te ensinar um guia definitivo para fazer algo, tal. Eu vou tentar te mostrar um caminho para você conseguir ter resultados melhores e continuar estudando assim como eu venho fazendo. Eu continuo estudando esse tempo todo, eu continuo estudando e buscando novos conceitos e explicações plausíveis para o que acontece, tá? Então, assim, quando eu falo aqui para as pessoas sobre massagem terapêutica, e aqui essa aula, se você é, talvez está meio perdido aqui comigo, tal, primeira vez, ou o que tu vai falar? Eu vou falar sobre massagem terapêutica, eu vou falar sobre alívio de dor, falar sobre tratamento de dor crônica. É isso que eu faço. Alívio de dor crônica. A gente pegar pessoas com dores incapacitantes, que tiram ela da sua vida social, da sua vida de trabalho, da sua profissão, enfim, destrói a vida da pessoa dentro de um âmbito social até mesmo, e a gente trazer ela de novo a viver com uma qualidade de vida boa, né, sem dor, podendo, enfim, tá? Então é isso que a gente faz, pessoal, e assim, cada vez mais, eu fico mais encantado com o que os alunos vêm me falando, com o que os alunos vêm me relatando dos benefícios e dos resultados da técnica, enfim, do entendimento da massoterapia, dessa maneira que está sendo feito no método TME, como as pessoas têm conseguido alcançar seus resultados, né? Então, assim, hoje de manhã a Vanessa que está aqui na sala, eu ajudei ela
ela é minha aluna TME, eu ajudei ela num atendimento, ela estava atendendo uma dor lombar, hérnia de disco, e a pessoa saiu da maca totalmente sem dor. Então, assim, como isso é possível, né? Como isso é possível com a massagem? Então, é isso que eu venho falar aqui com vocês toda terça-feira. Como tratar de maneira eficiente os casos de dor. E tá aí, é simples, tem muita gente. Se eu pedir para cada um que escreveu o TML relatar um caso que ele tratou com as informações que eu dou aqui nas aulas, vocês vão ver a quantidade de resultado benéfico que tem o TME. Ele gera. E não o TME, a massagem em si, a própria massoterapia, quando abordada de uma maneira querendo solucionar um problema, o quão resultado ela dá, o quão benéfica ela é. Então é isso que eu quero trazer para vocês, é isso que eu tenho trazido aqui para vocês toda terça-feira. Isso, e hoje eu vou trazer um conceito muito, muito, muito atual e que sana uma infinidade, de dúvidas e uma infinidade de coisas que não eram respondidas até um tempo atrás. Como que a gente consegue tratar a dor crônica, né? Tá, mas da onde surge essa dor crônica, como ela é, do que ela vem, enfim, como tratar isso. E assim, e isso novamente vem para aquilo que eu venho falando há algum tempo. Em breve vai abrir um mercado da massoterapia, mas assim, a gente tem que abrir esse caminho, né? A gente mostrar o resultado, mostrar que a gente está fazendo algo com o resultado. E não tem mais volta. É esse caminho que a gente vai ter que percorrer, tá? Quem trabalha com massagem terapêutica, tá? Quem trabalha com massagem terapêutica. É o tratar a dor com efetividade, não só mais relaxar como se tinha um conceito antigamente de relaxamento muscular, relaxamento mental, tudo mais. Não, é tratamento, é cura. Quando a gente falar em tratar, realmente aliviar a dor, curar a pessoa, tirar ela daqueles sintomas. É isso que eu venho trazendo aqui, é isso que eu quero trazer para vocês. Então a gente vai começar a, a entrar nisso, a entrar nesses assuntos, tá? Então, assim, e já vou antecipar para vocês uma coisa que vai acontecer no dezembro, início de dezembro. Isso, na última turma do ano. A gente vai fazer uma super aula, a gente vai fazer uma imersão TME, tá? A gente vai fazer uma imersão TME muito legal, que a gente vai abordar. Vou pegar um resumão de tudo que foi falado durante esses. Hoje nós estamos com 27ª live, eu acho que é hoje, enfim. 27ª, são quase 30 anos. São quase 30 aulas, são 7 meses que a gente está aqui com isso, com essas aulas sobre massagem terapêutica. Eu vou fazer um resumão de tudo, com muito conteúdo legal, e vou trazer para vocês dentro dessa imersão, tá? Vai ser uma semana de imersão, a gente vai ter aulas a partir do dia 9 de dezembro. Em breve a gente vai abrir as inscrições, tá? Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. Pessoal, quem está inscrito na minha lista não recebe meus e-mails, tá? É muito importante que você se inscreva e que você confirme a sua inscrição. Porque o que acontece? Se você não confirmar a sua inscrição, quando você se inscreve na minha lista, por exemplo, você se inscreveu na minha lista, chrisfranco.com.br/live, você se inscreveu para assistir essa aula e daqui a pouco você não foi lá no seu e-mail e lá eu mandei uma mensagem, mandei um e-mail para você, falta só um clique. Isso é um e-mail automático. Assim que você entra na minha lista, o próprio servidor de e-mail manda essa mensagem para você. Você tem que ir lá e clicar. Dentro desse e-mail tem um link, confirmação de inscrição. Você tem que clicar naquela confirmação, porque senão eu não consigo te informar das coisas. Eu não consigo te informar do que está acontecendo, tá? Esse é uma coisa que você precisa fazer. Se você tá aqui no meu canal e não recebe meus e-mails, eu vou botar aqui chrisfranco.com.br/live. Você tem que, porque aí eu consigo conversar com você, você se mantém informado e tudo mais, tá? Outro canal de comunicação, já vou começar aqui, tá, pessoal? Outro canal de comunicação, se você não tem ou não usa, é o Telegram, tá? O Telegram é muito legal porque você consegue usar
sem precisar dar o número de telefone para a pessoa. Então, o que acontece? Quando você entrar no Telegram, eu tenho um grupo do Telegram. Eu tenho um grupo do Telegram, que é onde eu mando informações sobre quando eu estou ao vivo, quando eu estou, tá? Então, assim, se você quer receber informações do Cris Franco, você vai lá, entra no Telegram, tá? Baixa aí no seu telefone. É tipo um WhatsApp, é igual um WhatsApp, muito semelhante ao WhatsApp. Só que eu, particularmente, uso ele só para trabalho, tá? Uso. Mas então, a ideia é você, quando aquilo tocar, ou quando chegar uma mensagem ali, porque realmente é algo de valor. Que nem agora, quando começou a aula, eu mandei, pessoal, estamos ao vivo. E aí mandei o link para eles da onde eu estava ao vivo. Tá. Pessoal, deixa eu começar aqui então com vocês. Então aqui, vamos ver se eu consigo ficar no cantinho ali por enquanto. Então assim, qual é a mágica da sua massagem? O que eu quis trazer com isso assim? Porque muitas pessoas vêm com essa ideia de assim, nossa, isso é mágico isso que você faz, você tirou a dor com a mão, isso tá, é algo fantástico, é um truque, é o que que é? As pessoas ficam com essa coisa assim, será que isso, daqui a pouco eu vou sair da sala, vai voltar a doer, porque sumiu a dor, simplesmente desapareceu, o que que era isso? Então é muito importante, e aí a minha pergunta é qual é a mágica da sua massagem, né? E aí eu venho com, não é mágica, não tem nada de mágica, não tem nada de mágica, tá? É estudo, é ciência, é muito comprometimento com a técnica, é muito comprometimento com o estudo do corpo humano, com as técnicas que estão vindo. Então, assim, é muito importante a gente ter isso na cabeça. E aí, o que eu pergunto é o seguinte: se alguém te perguntasse como a massagem funciona, o que ela faz no corpo, você tem isso dominado? Você tem isso assim, tipo, você sabe explicar isso de uma maneira simples para a pessoa? Você sabe dizer como a massagem funciona? Por que que a dor sumiu? Por que que aquela limitação de movimento, daqui a pouco a pessoa não levantava o braço, daqui a pouco já consegue levantar de novo? O que aconteceu? O que que houve? Enfim, tudo isso, né? O que ela faz no corpo, né? Então, esses questionamentos que eu vim trazer para vocês hoje e vou falar um pouco do meu entendimento em relação a isso, de que maneira eu hoje vejo essa questão de massagem terapêutica, de que maneira eu hoje vejo o tratamento da dor crônica, como é que eu vejo que isso funciona, né? Então, o método TME está embasado em quatro básicas. Eu botei aqui algo bem simples hoje, que não queria me aprofundar muito, não vou me aprofundar muito, mas que é em pontos gatilhos, em fáscia, tensegridade ou biotensegridade e integralidade, tá? São essas quatro coisas. Pô, Cris, mas você ensina massagem por partes. Eu ensino por partes para a gente conseguir chegar no todo, tá? Eu sei que o que a gente tem que entender que quando a gente trabalha subhospitais, a gente não está trabalhando somente subhospitais, a gente está trabalhando o complexo muscular, a cadeia muscular como um todo, tanto que eu falo de perpetuantes e tudo mais. Então, assim, essa questão do ser integral, de ver o todo, de ver que tudo está interligado, está conectado, existe um contínuo, né, que tudo está interligado, então isso a gente tem que começar a abordar dessa maneira, e hoje eu vim trazer aqui um outro conceito, porque eu sei que provavelmente, dentro do conceito sueco, que é a técnica que mais se ensina, né, a técnica mais difundida, que é a massagem sueca, tá? Ela talvez eles ainda não estão abordando alguns conceitos dessa maneira. Eles abordam muito mais questão de sinapses nervosa, relaxamento muscular, enfim, todos esses fatores. Então, assim, eu venho trazer algo mais dentro do conceito que eu estudo, que é a massoterapia clínica, que é a ideia de massagem como tratamento clínico, né, para alívio de dores. Então, eu venho trazendo mais esses conceitos, tá? Então, né, pontos gatilhos. Eu acho que assim, pessoal, pontos gatilhos a gente já está falando há bastante tempo sobre pontos gatilhos, está falando bastante tempo mesmo sobre o que é, como tratar, enfim, já tratei diversos problemas aqui com vocês
sobre ponto gatilho, sobre a temática de ponto gatilho, sobre o tema ponto gatilho, mas hoje eu vou dar só uma reforçadinha para vocês também, para a gente conceituar a questão de pontos gatilhos, tá? E aí, a questão do ponto gatilho e o nódulo, né? Na massagem sueca, a gente acaba estudando nódulos, né? Pequenos nós, protuberâncias, e muitas vezes a gente se detinha, e eu digo pela minha vivência prática como professor de massagem sueca durante muitos anos, a gente entendia que o nódulo era uma dor local, era um músculo contraído ali e que gerava dor naquele músculo, gerava um desconforto naquele músculo e a nossa intenção era desmanchar aquele nódulo. Mas muitas vezes não correlacionava esse nódulo com dores distantes, às vezes, por exemplo, sei lá, um nódulo lá no trapézio ou na região das escápulas que irradiava dor para o ombro, irradiava dor para o punho, irradiava, enfim, várias dessas nuances assim que a gente acabava não correlacionando. Nossa intenção era diminuir ou eliminar aquele ponto gatilho, né? Essa era a nossa expectativa enquanto profissionais de massagem sueca, massagem clássica, né? Então, e muitas vezes não correlacionava com pontos gatilhos. Quando a gente fala o nódulo e o ponto gatilho, a grosso modo, eles são a mesma coisa, tá? Eles são o mesmo, nomes diferentes, não só nomes diferentes, mas conceitos diferentes para o mesmo problema, tá? Você pode, por exemplo, sei lá, fazer uma relação aqui, um buraco na rua, né? Você pode dizer que o buraco na rua é só um buraco na rua, ou você pode dizer que um buraco na rua é um estragador de carro, né? Então, o carro lá na frente fazendo barulho, ou com pneu furado, quem provocou foi o buraco na rua, né? Se você começar a correlacionar isso, e o ponto gatilho já nasce com essa correlação, ele já nasce relacionado origem e dor, né? E que normalmente não estão no mesmo lugar. A origem do problema às vezes não está onde está a dor que a pessoa relata para você. Então ele pode ter dor irradiada, que a gente chama, né? Então o ponto gatilho já nasce assim, o nódulo não. O nódulo ele nasce com a ideia de a gente querer aliviar ele, mas que normalmente a gente não relacionava com dores distantes. Tá? Então, essa é a grande diferença que eu vejo entre pontos gatilhos e nódulos. E hoje é mais que comprovado o tratamento de pontos gatilhos. Ele funciona mesmo, tá? Funciona mesmo. E é muito bom o tratamento de pontos gatilhos. Então, a gente consegue eliminar muito das dores. Uma das técnicas, né? Massagem pontos gatilhos. Então, assim, claro que assim, Cris, eles faziam o que eu fiz? Qual é a minha ânsia, né? Consegui tratar o máximo de sintomas possíveis sem criar e reduzir as contraindicações. Eu quis aumentar a eficiência do meu tratamento e reduzir as contraindicações. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar técnicas extremamente eficientes e com baixo risco e começar a testar e usar elas em várias patologias e vários sintomas, né? Até criar um sistema de tratamento onde eu tivesse segurança para ensinar as pessoas, sem o risco de... Porque o que acontece... eu faço, mas você consegue passar isso de uma maneira que a outra pessoa entenda, né? Então, assim, não adianta eu, enquanto professor, claro que você é terapeuta, se você dominar uma técnica, legal. Mas eu, enquanto professor, quando essa ideia de querer passar o conhecimento, eu tinha que pensar numa ideia de que eu tinha que ser eficiente, mas com muita segurança, porque nem sempre o que acontece. Quando eu pego um aluno desde a base, quando eu pego um aluno da escola, aonde lá normalmente está a metodologia que eu ensino, está lá a metodologia desde o curso básico, né, um curso que eu estruturei e tudo mais, está lá estruturado dentro da escola, é um curso que eu conheço, que eu já fiz eles diversas vezes, tanto quanto aluno quanto professor, eu conheço o aluno que está ali se formando, então assim, fica fácil eu saber o que eu tenho que ensinar. Mas quando eu pego você aí que eu não conheço, que eu não sei qual é a sua formação, que talvez você tenha mais conhecimento, menos conhecimento, enfim,
eu não sei isso, eu tenho que ter algo extremamente seguro para passar para vocês. Essa é a minha ideia de tratamento, essa é a minha ideia do que eu gosto e o que eu preciso fazer para que vocês tenham sucesso. Então, muita segurança e muita efetividade, tá? Então, então essa diferença, voltando aqui para a diferença de nódulos e pontos gatilhos, o nódulo era só a origem, que na verdade a gente tratava achando que ali era o que gerava dor, e na verdade às vezes não. E o ponto gatilho não, ele já nasce com essa ideia de dor irradiada, que o ponto gatilho pode refletir dor para outros lugares e tudo mais, tá? Então, essa é a diferença do ponto gatilho aqui, Então, deixa eu só sair dali do cantinho. O que está acontecendo abaixo da superfície, né? A explicação básica. O nó continuamente contraído nas fibras musculares interrompe o fluxo sanguíneo no ponto de gatilho, deixando com fome o tecido de oxigênio e nutrientes necessários. Resíduos metabólicos e toxinas então se acumulam na área, potencialmente causando dor, tensão e espasmo. Tá? Então, quando a gente tem um ponto gatilho, o que acontece? Ele bloqueia o fluxo sanguíneo, né? Junto com sangue, nutrientes, enfim, oxigênio, todo aquele processo para que a célula consiga fazer a sua função de vida ali, né? E esse tecido ele começa a ficar com resíduos metabólicos. Enfim, dióxido de carbono, ácido lático, enfim, começa a liberar diversas substâncias ali naquela região e começa a acumular. Isso começa a gerar dor, começa a gerar tensão, começa a gerar espasmos, e aí a gente entra num processo que a gente chama de ciclo da dor, tá? Ele começa a fazer voltas no ciclo da dor. Se você não conhece o ciclo da dor, lá na imersão TMA eu vou falar sobre isso, sobre o ciclo da dor, tá? Aguardem. Tá, e quando tratamos o tecido, retiramos os resíduos metabólicos, a gente retira os tecidos, levando nutrientes e oxigênio para o local. Então, quando a gente faz a massagem, quando a gente faz deslizamentos, fricções, amassamentos, a gente está eliminando aquele ponto gatilho com pressão e tudo mais, e está trazendo nutrientes, está trazendo sangue para aquela região. E automaticamente a gente está tirando os resíduos metabólicos e trazendo nutrientes novos, e isso vai eliminar a dor, espasmos, enfim, a tensão, tá? É mais ou menos isso que a gente faz com a nossa massagem, é isso que a gente faz quando a gente trabalha tecidos com resíduos metabólicos, com coisas desse tipo, tá? Então, deixa eu... E aí, pessoal, um conceito que é a fáscia. Você já deve ter escutado sobre isso, você provavelmente estudou a fáscia, talvez o conceito que você tenha estudado seja um conceito antigo, né? A gente, e até eu mesmo, dentro do conceito de anatomia, a fáscia é simplesmente uma membrana que divide os músculos em grupos funcionais. Era isso que eu tinha como conceito de fáscia, e era isso que eu ensinava para meus alunos até tempo atrás. Então, agora a gente já tem um novo conceito. Esse conceito está pronto? Não, não está pronto. Ele está sendo estudado, mas ele está sendo explorado profundamente, tá? Então, assim, é um conceito que não está pronto, é um conceito que está sendo elaborado, está sendo construído com pesquisas e tudo mais. Então, assim, se você quer algo pronto, um resumo, não existe, tá? Não tem resumo disso. É um conceito muito bom que você vai ter que estudar bastante, tá? Mas eu tô aqui estudando junto com você, então a gente pode estar trocando informações e tá se ajudando entre a gente, tá? Então, o que é a fáscia? Todo o corpo é estruturado e envolvido pelo tecido conectivo, ou fáscia, criando um contínuo estrutural, que dá forma e função a cada tecido do órgão. Olha só, deixa eu só ver aqui, tem um estudo sobre subhospitais, que foi uma coisa que eu estudei bastante,
sobre os suboccipitais, que quando fazia a liberação dos músculos suboccipitais, a pessoa conseguia aumentar a amplitude do alongamento da perna. Foi um estudo feito e tal, uma pesquisa feita sobre isso. Então, assim, você imagina, tem uns musculozinhos pequenininhos aqui nessa região, que são os suboccipitais, que a gente aborda muito dentro do TME cervical, esse conceito, tá? Dos suboccipitais. Ele afeta dor de cabeça, enxaqueca, enfim, tontura, labirintite, bruxismo. Olha, os músculozinhos são 4 músculos pequenininhos, mas que, olha, podem causar muito problema para você. Muito problema para você se você tem eles tensionados. Então, e fazendo a soltura dessa musculatura, a pessoa aumentava a amplitude do alongamento da perna, do quadril. Então, olha só, uma coisinha aqui que mexe lá embaixo. Então, assim, esse contínuo já é realidade e começa a explicar diversas coisas que antes não tinha uma explicação, que ficava assim, talvez, é isso, é aquilo, ficava uma coisa assim, tipo... E agora, com essa explicação da fáscia, a gente começa a entender diversas outras coisas. E a fáscia, eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente, depois vou dar um exemplo só para vocês vão ver que eu não estou tão... Essa coisa da fáscia não é tão maluquice assim. Então, assim, imagine que é um tecido e você desliza por dentro desse tecido, os músculos deslizam dentro dessa capa envoltória, dentro dessa fáscia. E isso é extremamente viscoso, assim como está aqui na foto inicial. Isso aqui é uma viscosidade, tá? Isso aqui é uma água, como se fosse, sei lá, baba de cachorro. Sabe aquela baba de cachorro que é mais grossa? É tipo aquilo, é uma viscosidade que a gente tem no nosso corpo e que faz o nosso corpo se movimentar, que faz o nosso corpo se mexer, deslizar. Os tendões deslizam por dentro dessa face, os músculos deslizam por dentro dessas fáscias, fazendo com que tenha um movimento, né, multidirecional das fáscias e que exista uma tensão também e uma integridade do corpo, que é o próximo tema que a gente vai estudar, que é a tensegridade, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, deixa eu só exemplificar. O ser humano deve ser considerado como uma unidade funcional, onde cada área está em comunicação com outra, através do contínuo facial, consequentemente originando um equilíbrio perfeito de tensegridade, tá? Isso quem escreveu foi Bruno Bordoni, em 2014. Isso é tudo muito, muito jovem, essa questão desse estudo, essa nova abordagem sobre a fáscia, tá? Então tem muita gente estudando, muito pessoal de altíssima patente estudando isso, mas ainda são poucos, mas isso é muito verdade, é muito realidade. Tem muito estudo comprovando que isso funciona realmente, que isso já é real, tá? Uma de suas características importantes é que ela se modifica em consistência quando submetida a estresse e pode aumentar sua elasticidade quando submetida a tensão. Então, o que acontece? Deixa eu vir aqui. O que acontece? Quando ela é exigida, ela consegue se modificar a sua tensão, dando mais estabilidade a um grupo muscular ou dando mais estabilidade a uma parte do corpo. Então ela é extremamente inteligente, essa questão da fáscia. Então por isso que é muito importante quando a gente trabalha com a massagem, quando a gente trabalha alongamentos, quando a gente trabalha tração, essas técnicas, quando trabalha mobilidade, né? A gente está o quê? Está fazendo com que a fáscia se restabeleça, que a gente desgrude a fáscia, que a gente faça com que ela se movimente, com que ela se tenha uma fluidez. A gente precisa da fluidez, tá? O nosso corpo todo é líquido, só que a gente precisa que esse líquido se movimente dentro do corpo, que ele se transporte, que ele esteja livre para fluir, tá? Isso é muito importante mesmo. E a massagem com certeza faz isso, tá? Formada principalmente por células,
metabolismo, fibras, elasticidade e substância fundamental, viscosidade. A fáscia é um dos 4 grandes tecidos do corpo, junto com os musculares, os nervosos e epiteliais. Pessoal, só para você ter uma ideia da importância da fáscia, ele é 5 vezes mais irrigado nervosamente, ou tem mais sensores nervosos do que o músculo. Tá? Ele é um dos tecidos mais importantes para a nossa propriocepção. Então, assim, para ter fazer a leitura corporal, nossa leitura corporal de como estamos, como é que tá, se está doente, se tá. Então, várias coisas acontecem aí. Como uma extensa rede, esta network, né, essa rede de trabalho envolve todo o corpo, de cima a embaixo, de lado a lado, da pele aos ossos, tá? Então, assim, a face está em todos os tecidos, ela está trabalhando junto com todos os tecidos para melhorar a nossa condição. Ela dá suporte, cria conexões e espaços, hidrata e gera informação. Face é uma palavra que fala dos elementos elásticos e dos fluidos que formam o meio ambiente da vida interna do corpo. É muito, muito, muito importante a fáscia hoje no alívio da dor crônica. A gente entender esse conceito. Ah, Cris, eu preciso fazer então liberação miofascial. Não necessariamente, você precisa entender o conceito da fáscia e aí com a própria massagem você vai conseguir atender, porque você vai entender o mecanismo, você vai entender como aquilo funciona, você vai entender como o corpo funciona e como ele consegue se reestabelecer com os movimentos, com as técnicas, enfim. Liberação miofascial é uma das técnicas usadas, é um dos sistemas usados para trabalhar fácil. A gente tem diversos, massagem, tração, alongamento, pompagem, enfim, tem vários conceitos que eu trago para vocês, aqui que eu mostro aqui para vocês, que você trabalhando fáscia junto, você não ignora o conceito da fáscia. Além de dar forma ao corpo, ele é também nosso maior órgão sensorial em extensão. Ou seja, sensibilidades, todos, toque, frio, calor, tudo, a fáscia também consegue mandar essas informações para o nosso cérebro, e o cérebro resolver, ou enfim, mandar comandos para que o corpo reaja àquilo, tá? Formando um meio rico em água e proteoglicanos, a fáscia atua na mobilidade e na nutrição do organismo. Diversas formas de dor estão relacionadas à fáscia, bem como estados de humor, tal qual depressão, síndrome do intestino irritado ou de prazer e bem-estar. Então aqui, deixa eu... Então quando eu sempre falo para meus... Quando a gente faz uma tração, por exemplo, né? Eu estou trabalhando tração, que é uma manobra que eu gosto muito, extremamente segura dentro das suas contraindicações, né? Mas vamos dizer, eu vou pegar aqui meu dedo e vou fazer uma tração, né? Tô fazendo uma tração, tô afastando ele. Se você ver ali na articulação, ó, olha só o que ela faz. Ó, ela abre um espaço aqui, ó. Quando eu faço essa tração, eu estou alongando os ligamentos, estou alongando todos os ligamentos que envolvem essa articulação, que estabilizam essa articulação. Estou alongando a fáscia, estou criando um espaço entre as articulações para que essas informações, eu sempre crio uma dúvida, eu quero ver tirar 70% de água do corpo, mas 70% do corpo é formado de água, então assim, conforme onde ela esteja, qual o seu estado ela está, a água tem diversas fases, né? Então conforme a fase que a água está, ela recebe um nome, tá? E o seu local também ela recebe um nome, por exemplo, a água quando está dentro do processo, dentro do duto linfático, ele chama linfa. Quando ele está dentro da célula, ela chama intracelular, líquido intracelular. Quando ela está dentro da articulação, ela chama líquido sinovial. Quando está na corrente sanguínea, chama plasma. Quando está fora da célula, é um líquido extracelular. Quando está entre as células, é líquido intersticial.
tá entre os tecidos. Então ela recebe fáscia, uma outra fase da água. Então, conforme a fase que ela estiver, ela recebe o nome. Então, quando a gente faz uma tração, por exemplo, a gente não está só afastando uma articulação da outra. A gente está criando espaço e nesse espaço ele é preenchido por água. Só que essa água, normalmente, quando a gente... Por isso que eu sempre recomendo que você comece fazendo uma massagem, comece esquentando. Quando a gente começa a nossa massagem, começa a fazer nosso tratamento de massagem, por exemplo, a gente está retirando as toxinas daquele local, está fazendo uma drenagem, né, entre aspas, uma drenagem, porque não é um método, nem Leduc, nem Volder, nem, enfim, Gold, enfim, qual for o técnico que você usa, Fold, enfim, qual for a técnica de drenagem que você vai usar, você não está fazendo uma drenagem, mas a massagem ela também estimula o retorno venoso e automaticamente por osmose o líquido vai entrar para dentro dos capilares, tanto venoso quanto linfático, tá? Então, quando a gente começa a fazer nossa massagem, a gente está fazendo essa retirada de toxinas e trazendo nutrientes novos, ricos em proteína, rico em diversas substâncias que o organismo precisa para se restabelecer. Então, eu começo fazendo a minha massagem, eu começo soltando, fazendo a minha massagem, ali, trazendo esses nutrientes, tirando as toxinas, e aí depois, quando eu faço a tração, esse espaço ele é preenchido por esses nutrientes. E sempre que eu provoco uma atração, se estava grudado assim, e eu faço uma atração aqui, ele vai voltar, mas não vai voltar todo. Ele não vai grudar de novo, ele vai ficar mais ou menos assim. Daí eu faço outra atração, ele volta menos. Outra atração, volta menos. Outra atração. Sei lá, até manter um espaço. Claro que isso a gente está falando de milímetros, não é como eu mostrei aqui, centímetros, né? Mas esses milímetros que a gente libera da articulação faz com que o líquido sinovial penetre, enfim, fáscia, enfim, como você quiser chamar aquele líquido naquele momento, e leva nutrientes para a articulação, leva nutrientes restabelecendo a articulação. Então isso é muito importante. Então quando eu falo da tração, tem todo esse fator que a gente fala sobre isso, tá? Sobre essa questão do alongar, do soltar as tensões e liberar o acesso do líquido sinovial. Antes de entrar em biointegridade, eu vou ali no chat ver se vocês ainda estão aqui comigo, se já não deu tela azul em vocês. Boa noite, Carmen. Wanda, boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Nilce. Galera, quem for a primeira vez aí, põe que é a primeira vez. Põe que é novata. Quem já é veterana, põe que é veterana. E quem é meu aluno em algum lugar, põe TME. Escreve TME aí, por favor. Legal. Márcia tá aí ainda. Show. Pessoal, eu sei que são conceitos que a gente vai ter que... talvez você diga, Cris, estou cansado de ouvir isso, já li, já sei tudo isso aí. Pô, barbado, isso aí tá dominado. Legal, mas tem bastante gente que não tá, então assim, eu quero vir aqui trocar com vocês, trazer essa informação para vocês, porque eu sei que tem diversas pessoas que não estão bem inseridas nesse conceito de fáscia, nesse conceito. E aí vem um grande mal que ninguém está tratando. Síndrome miofascial. Síndrome miofascial é um problema na fáscia. Mas pô, a pessoa já tem dor no corpo todo? Sim, porque a fáscia está ligada no corpo todo, ela está em todo lugar. Ela está em todo o corpo. Então, por isso que a pessoa sente muita dor. Porque apesar de ser altamente irrigado, ter proprioceptores, ter nocioceptores, né, que são células receptoras nervosas, ser rico em nocioceptores, quando a gente não... Quando esse tecido está aderido, ele não permite... e o exemplo que eu ia dar para vocês, aqui a maioria são meninas, quando você põe meia calça, né? Você põe meia calça e põe ela torcida, que ela vem torcida, ela parece que vai cortar a tua pele. Pô, é um tecido extremamente fininho, que se você pegar e puxar, ela rasga, ela é extremamente
delicada, ela puxa fio, ela faz um monte de coisa. E a fáscia é muito semelhante àquilo. A face é muito semelhante a uma meia calça. Nós podemos conceituar bem parecido com uma meia calça. Ela tem diversas fibras, diversas combinações. A única diferença da face é que ela se molda conforme o movimento, né? Conforme ela se move, ela vai se ajeitando e tal, ela se estica, volta. E a meia calça, quando você põe ela torcida, quando você põe ela que ela tá presa em algum lugar, você não consegue praticamente mexer a perna, porque ela trava de uma maneira terrível, né? Então, a face é a mesma coisa. Então, a gente tem que soltar aquilo ali, a gente tem que aliviar aquelas tensões para que tenha uma fluidez no movimento, tá? O movimento seja natural. Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo ainda. Adriana, seja bem-vinda, então. Você é novata, seja muito bem-vinda. Espero que esteja te ajudando. Diagnóstico da síndrome miofascial, que normalmente um médico, tá, Adriana? Normalmente quem dá esse diagnóstico é o médico. E é quase que idiopático, ou seja, não tem muita origem e não tem muito tratamento também. As pessoas. E a gente com massagem consegue tratar muito bem, consegue soltar muito aliviar muito essa questão da síndrome miofascial com massagem, tá? Com massagem. É muito, muito gratificante você ver o resultado que dá na síndrome miofascial a massoterapia. Show, 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 show. Pessoal, vão falando comigo aí, ficar com dúvida, tá? Mas normalmente quem dá o diagnóstico é o médico, tá? O médico que vai dar o diagnóstico. Como ainda essa questão da fáscia, pessoal, até pouco tempo atrás, e aí eu sigo todas essas pessoas que foram referentes ali, o Steco, o Bordoni, tem um outro doutor lá que. Só os nomes bonitos, pessoal, tudo de fora. Eu tudo sigo eles, tô nos grupos de debate onde eles estão e tal, falando sobre isso, falando sobre esses conceitos, estou lá participando disso. E o que acontece é que até pouco. Eles mesmos falam, né? Tem muitos deles que são cirurgião. Deixa eu achar o nome dele aqui que eu já vou dizer para você aqui. Não gosto de ficar mentindo. Deixa eu ver. Tá, vai carregar agora. Aqui, tal. Que bonito. Antes de começar aqui a aula, estava lendo, ainda estava participando, estava estudando aqui algumas coisas. E aí apareceu esse. Ele é um cirurgião de mão. E ele começou a estudar essa questão da fáscia, na questão dos tendões, como os tendões corriam. Ele começou a fazer por vídeo, né, as cirurgias dele e começou a ver o tendão correndo dentro daquela fáscia, correndo dentro daquele. Jean-Claude Guimbertel. Enfim, deve ser algo do tipo. E ele é um cirurgião da mão, ele começou a ver como é que o tendão corria dentro da face e começou a se fascinar por aquela questão de fáscia e começou a estudar aquilo, porque até então a fáscia era só um tecido para atrapalhar a dissecação. Era esse o conceito dos dissecadores, que ele fazia dissecação e tal, os médicos de dissecação, porque era muito tecido que envolvia todos os músculos, e aí para eles chegar, por exemplo, vou estudar um bíceps, eles tinham que tirar aquela fáscia, tinham que tirar aquela pele, enfim, aquela incomodação na volta do músculo, era um tecido que incomodava. Porque acontece, normalmente, quando se estuda corpo humano, se estuda em cadáver, né? Se estuda já sem vida. Então, o que acontece? A fáscia,
ela perde sua função sem vida, né? Porque ela é algo vivo, ela é algo dinâmico, ativo. Então, quando o Dr. Ginterbau começou a estudar ainda com a pessoa viva em movimentos, em vivo, né, que chama estudo em vivo, começou a ver diversas, e aí começou a se criar um novo mundo. Porque normalmente a anatomia e fisiologia é estudada em dissecação, né? Eles vão, sei lá, amarram. Tem uma foto muito clássica assim da anatomia e da fisiologia. Eles amarram o punho do morto, e aí começa a dissecar ele e começa a levantar o braço dele, assim, numa roldana, para ver quais os músculos se movimentavam com aquele movimento. E aí eles vão relatando, tipo, tal e tal músculo contrai, tal músculo estica, tal. Enfim, era assim. E agora com essa questão da face, eles começam a fazer. São cirurgiões plásticos, são diversos cirurgiões que começam a estudar isso ainda em vivo, fazer filmagem, fazer gravação, fazer ver como é que a face se comporta dentro de, claro que isso é muito inicial, tá? Mas ainda isso está sendo muito, muito fantástico, assim, porque desvenda diversas coisas, tá? E a síndrome miofascial é um conceito, com certeza, muito atual, tá? Porque por que existe a dor crônica? Porque a gente faz coisas crônicas durante o dia. E a gente nem percebe posturas erradas o dia inteiro, sentado o dia inteiro, enfim, várias situações que a gente. Eu sempre gostei muito de movimento e tudo mais, sempre gosto muito de movimento. E aí hoje eu tô meio com gripe e tudo mais, tô meio chateado assim. E aí eu subi para descansar um pouquinho e tal. E aí. Só que eu sei que quanto mais tempo você fica deitado, quanto mais tempo você fica parado, pior é pro seu corpo. O seu corpo mais difícil é. E aí, agora de tarde, um pouquinho antes da aula de vocês, eu desci ali, fui aqui atrás, tem o deck ali. E aí comecei a fazer uns movimentos, comecei a me soltar, comecei a alongar, comecei a fazer tal. E aí já melhorei muito, tava com uma dor aqui, tava dor no peito, dor muscular, assim. E aí comecei a me mexer, e aí já fiquei muito melhor. Então, assim, o movimento, ele é verdade, ele é realidade. Você tem que se manter em movimento, você tem que manter isso, tem que manter essa mobilidade. A gente nasceu para ser móvel, a gente nasceu para ter mobilidade. Então, a gente tem que trabalhar isso muito, de uma maneira muito, muito importante. E aí vem a questão da multidisciplinaridade, a educação física com seus exercícios e tudo mais, a massagem com suas restabilizações, a fisioterapia, enfim, várias coisas que a gente pode fazer de uma maneira para que o corpo se restabeleça, tá? Pessoal, então deixa eu ver se tem alguém aqui comigo. Vamos lá. Deixa eu ver. Só dar uma olhadinha aqui. Cris, como sabemos que está presa a face na hora da massagem? Márcia, excelente pergunta. Muito bom, muito bom, muito bom. Por exemplo, a gente sempre pode alongar a face, tá? A gente sempre pode alongar a face. Mesmo estando mobilidade, a gente pode esticar, soltar, fazer deslizamentos, tal. Mas, assim, tipo, a pessoa não tem essa mobilidade. A gente sempre começa pensando no tecido mais superficial, tá? A gente tem alguma limitação na pele? Não tem limitação na pele, se for o caso, né? Abaixo da pele, face. Abaixo da face, músculo. Abaixo do músculo, articulação. Então, assim, você sempre começa tendo interpretação, por exemplo, não tenho mobilidade, meu braço não sobe mais que isso. Pode ser alguma coisa presa. Vamos ver as faces que prende o braço, né? Então, qual é a cadeia muscular que está envolvida nisso. Então, eu vou começar a soltar essas cadeias musculares, vou começar a soltar fazer massagem disso, soltar essa fáscia, e assim, Cris, mas está soltando a fáscia ou o músculo, ou enfim, você vai trabalhar em diversos níveis. Depende muito da sua pressão, depende muito da sua técnica, depende muito do que você está fazendo, tá? Tem algumas diferenças. Então, assim, mas você vai começar tendo uma interpretação a pele, né? O primeiro tecido pele, aí fáscia, aí músculo, aí articulação.
esses 4 tecidos, algum deles vai estar prendendo. Então você começa trabalhando. Eu começo trabalhando questão muscular, ponto gatilho, liberando a face, soltando, e aí começando a fazer mobilidade, tração, massagem, enfim, a gente começa a soltar, tá? Mas normalmente é travado, a pessoa trava como se tivesse algo segurando ela. Márcia, a sensação é igual a da meia. Se você já colocou a meia meio cruzada, você sabe o que é. Você não consegue avançar porque ele te trava, você sente puxando. E é assim que a pessoa sente. Parece que tem algo que está puxando ela que não deixa ela deslizar. Tá? Solta, solta, solta que libera, tá? É a mesma essa ideia, sei lá, uma camisa presa, né? Deixa eu ver se eu consigo segurar. Tá presa aqui, eu não consigo levantar, sabe? Então é mais ou menos isso. É como se você tivesse uma roupa torcida no teu corpo que tu não consegue te mexer porque aquilo tá preso, tá? A sensação é a mesma. Marilene, boa noite. Boa noite, eu gosto muito. Ângela Silveira. Boa noite, Cris. Gosto muito de suas aulas. Minha tia tem indicação de cirurgia no quadril. É possível melhorar essa articulação com massagem e tração? Ângela, eu não consigo. Fica difícil te dizer assim, né? Assim, eu tento sempre não ser leviano com as informações, tento ter sempre uma cautela. Teria que ver o que é essa cirurgia do quadril, qual é o problema que ela tem, o que está provocando isso, a idade dela é bem importante, se é um desgaste ósseo, não tem muito o que fazer, se já está roçando osso com osso, já não tem muito o que fazer. Enfim, a gente teria que ver o que é. Mas sempre, sempre você vai diminuir a dor com massagem, tá? Porque o que acontece? Mesmo que o músculo ou que a fáscia ou que os tecidos moles não sejam o que está provocando o problema, eles são atacados. Se ela está com algum problema, ela já, sei lá, puxa a perna, ela não tem mais mobilidade direito, ela não consegue fazer movimentos normais, e isso tudo a gente consegue tentar normalizar um pouco mais com a massagem, porque assim, vamos dizer que 50% é da articulação e os outros 50% é muscular. Então, o 50% muscular você consegue eliminar. O 50% que é articular, talvez não. Provavelmente não. Se tiver um desgaste, se tiver uma calcificação, enfim, você não vai conseguir tratar essa parte aqui. Mas essa parte aqui de dor, que vem provocando pelo músculo, você consegue tratar sim, com certeza, tá? Vai melhorar. Mas é muito importante a gente saber o que ela tem, o que está provocando isso nela e tudo mais, tá? Liberação de pessoas com personal trainer é bem firme, diferente de uma pessoa normal. O que pode fazer para alcançar deles com mais êxito? Eu sou mais. Olha só. Sim, eu vou ver se eu entendi, tá? Quando o personal trainer trabalha a questão de liberação miofascial nos músculos de atletas de hipertrofia, por exemplo, a gente sempre tem que ter uma noção seguinte: a pressão da massagem está sempre relacionada com a densidade do tecido a ser tratado. Por exemplo, se você pega uma pessoa que tem uma musculatura muito firme, muito rígida, você vai ter que usar muito mais pressão para atingir os tecidos profundos, tá? Então, o que acontece? Às vezes, o personal trainer, ele não tem total sensibilidade ou total conhecimento de massagem para fazer a liberação. Ele aprendeu uma técnica exclusiva, por isso que eu falo que às vezes não basta você fazer a liberação miofascial, tá? Você aprende uma técnica exclusiva e faz isso em todo mundo. Por exemplo, a pressão que eu faço numa mulher é diferente que eu faça numa atleta mulher, que é diferente do que eu faça num homem, que é diferente do que eu faço numa atleta homem, que é diferente do que eu faço numa criança. E eu posso estar todos eles com a mesma situação. Então, assim, não tem algo distorcido aí que é o trabalho de tecidos profundos, que é o deep tissue, que
que as pessoas acham que precisa cravar o dedo lá, encostar no osso para estar funcionando. E não, depende do tecido que a gente está trabalhando, tá? A nossa pressão tem que ser regulada conforme o tecido a ser trabalhado e conforme a sensibilidade de dor de cada cliente. Então, assim, você fazendo a sua massagem vai ter o mesmo resultado que o personal trainer, com certeza. Eu não uso somente técnica de liberação miofascial e eu consigo alcançar resultados tranquilamente em atletas, atendo atletas, pessoas que fazem hipertrofia, tratamento de hipertrofia, a gente consegue liberar muito questão de amplitude de movimento, libera muito, melhorando muito o treinamento dele, tá? Com certeza a gente consegue fazer, basta a gente buscar esse conhecimento aí, buscar essa informação. E assim, é muito do teu público, tá? Você tem que se preocupar com a questão do teu público. Se você quer começar a entrar nessa área de pessoas que fazem hipertrofia, que fazem atividade que vai dar muita massa muscular e que precisa uma pressão, aí você vai ter que começar a se aprofundar nesse conceito. Mas se você, não, atendo pessoas normais, quero fazer liberação miofascial nelas, quero fazer essa indução miofascial, né? A liberação miofascial já está, essa indução facial. Você consegue fazer tranquilamente, qualquer pessoa, e assim, e eu tenho alunos aqui, se você olhar aí para cima, todos que escreveram TME, você vai ver que cada um deles tem um biotipo. Uma é pequenininha, outra é grande, outra é menorzinha, outra é mais fraquinha, outra é mais forte, outra é mais senhorinha, outra é mais novinha, outra... enfim, tem vários e a gente consegue atender todos eles com massagem tranquilamente, tá? Não sei se te ajudei, se não, pergunta de novo que eu tento responder de novo, tá? Foi isso que eu entendi e tentei te responder conforme... Boa noite, Josiane. Fabiana, procuro pontos gatilhos onde? Também irei fazer uma tração na lombar dele. Ela disse aqui embaixo, minha pergunta anterior não saiu. Ah, tá. Ela perguntou de novo, lá embaixo. Deixa eu ver, só um pouquinho. Tá? Cris, meu paciente com espasmo nos glúteos, tá? Aquele, posso começar alongando o quadrado lombar, onde procuro pontos gatilhos dele. Ah, tá. Cris, meu paciente com espasmos nos glúteos, posso começar alongando o quadrado lombar, onde procuro pontos gatilhos dele. Começa fazendo massagem, tá? Começa aquecendo a região. Começa aquecendo o quadrado lombar e toda a região de glúteo, principalmente a questão glúteo alto, glúteo mínimo ali, né? A parte de cima aqui do glúteo, logo no final da lombar, aqui tem um feixe de músculo do glúteo. Ali vai ter pontos gatilhos que tu vai ver que vai aliviar os espasmos, com certeza. Solta ali, solta o quadrado lombar, tá? Alonga ilho-pessoas, faz massagem no ilho-pessoas, solta o ilho-pessoas, que você vai ver que a lombar vai relaxar com certeza, tá? Janice, boa noite. Tá. Luzinéia, boa noite. Show. Boa noite, Alessandra. Juliana Batista. Juliana, boa noite. É a primeira vez, Juliana? Quem é a primeira vez aí não colocou ainda, coloque aqui a sua primeira vez, que você é novata, para eu lhe dar as boas-vindas. Pessoal, então tá, eu vou falar sobre biotensegridade ou tensegridade biológica, só para vocês entenderem. E aí começa uma questão da engenharia mecânica, que até então não conseguia assim, uma explicação muito lógica. Existem alguns conceitos de engenharia mecânica e algumas efeitos, chamar de efeitos, sei lá se é efeitos o conceito, mas cisalhamento, flambagem, que são algumas coisas que os materiais, por exemplo, acontecem e que no corpo às vezes não acontece, né? Quando um material, por exemplo, vamos pensar num pedaço de ferro, quando você começa a colocar peso em cima dele, o que ele vai fazer? Ele vai se dobrar. É tanta tensão, é tanta pressão em cima dele
que essa energia que a gente está gerando nele, ela tem que extravasar em algum lugar. E aí ela dobra, né? Você deve ter visto isso em algum lugar. Cadeira, às vezes que quebra, quando uma cadeira entorta a perna, quando uma cadeira, enfim, depende do material que você está falando, ele quebra ou ele entorta, né? Quando ele quebra é porque ele rompeu sua curva de tensão, né? Só que no corpo, por que uma pessoa quando engorda, por exemplo, não, não arrebenta o osso da perna? Uhum. Não se quebra o joelho, assim, tipo, a pessoa começou a engordar, e aí a gente fala em pessoas que às vezes dobram o seu peso, ou até mesmo chegam a quase triplicar o seu peso, e o joelho não quebra, né? Por que essa matemática não fecha, né? Essa matemática de mecânica linear cartesiana, de alavancas, como se era estudado antigamente, né? A gente fazia, qual a força que o bispo exerce, o peso aqui, a alavanca tal, faz a medida para exercer a força. Esses conceitos de alavanca, eles já começam a ficar ultrapassados quando se fala de corpo humano, porque existe uma rede de tensão e que provoca a integridade articular. Eu, sinceramente, primeira vez que eu ouvi e que eu li sobre isso, eu não entendi. Que era uma questão de... Eles dizem que as articulações estão flutuando. Elas não estão em atrito, elas estão flutuando uma entre a outra para poder ter o deslizamento. Imagina você pesando 3 vezes mais do que, ou 2 vezes mais do que é o seu peso original, você dobrar os joelhos e subir. Agora você faz isso, sei lá, numa dobradiça que foi feita para dobrar uma caixinha de joias, sei lá, né? Aquela dobradiçazinha pequenininha que tá ali. Coloca peso em cima dela e faz ela forçar agora. Você vai ver que você vai quebrar ela, você vai destruir a articulação. E por que essa coisa, né, não estava... Então eles começaram a estudar essa questão da tensegridade. Isso começou na engenharia, eles começaram a fazer... como fazer com que as forças da engenharia, as tensões provocadas ajudassem de vez prejudicar, e aí começaram a estudar isso, no corpo, e nos anos 70 começou esse conceito de biotensegridade, tá? Então vou trazer aqui para vocês o que seria essa... A biotensegridade, ou biologia da tensegridade, tem o potencial de mudar a maneira como ministramos muitas terapias físicas de massagem. Biotensegridade foi definida como a nova ciência da arquitetura corporal e inclui as últimas pesquisas sobre a fáscia. Biotensegridade ou tensegridade em biologia é descrita como a rede tensional da forma humana. Biotensegridade é um campo emergente que levanta novas questões e insights sobre como essa matriz facial do tecido conjuntivo é tensionada e quão crucial isso é para a estrutura humana. O que acontece? Acredita-se, nossa coluna, por exemplo, ela não é o peso do sacro está suportando todos os pesos, tá? Porque senão lá no pé, lá no osso do calcâneo, a gente teria muito facilmente fraturas por excesso de peso, de impacto, e é uma coisa que não é verdade, né? Então, assim, porque existe uma tensão que provoca a integridade do nosso corpo, que mantém o nosso corpo estruturado. E isso quem faz é a fáscia, tá? E nas articulações também tem os ligamentos, enfim, que provocam essa tensão estrutural. Ela provoca essa tensão estrutural. Então, por isso que muitos efeitos mecânicos da engenharia não se aplicam ao corpo humano, ou não fecha a matemática do corpo humano. Porque se você for pegar a densidade do osso e aplicar a força que aquele osso exerce, ou o impacto que ele absorve, essa matemática provocaria cisalhamento nos ossos, provocaria um monte de coisa, né? Cisalhamento é quebrar, romper, provocaria um monte de coisa que não acontece normalmente, né? No nosso dia a dia. Deixa eu ver se mais alguém falou comigo. Você vai dar aula específica para ciático? Preciso muito, tenho procura principalmente a partir de maio, com frio. Sim, Vera, com certeza a gente vai chegar nessa temática, porque
eu sei que é uma grande verdade, são os problemas lombares e os problemas de ciático, tá? Nilce, seja muito bem-vinda, então. Espero que você esteja gostando do conteúdo, tá? Esteja aí com a gente sempre. Boa noite, professor, excelente, ó. Não, Wilka ou Vilca? Vamos lá, a gente vai aprendendo. Vilca, não, eu não sou fisioterapeuta, sou professor de massagem. Minha formação é massoterapia, amo massoterapia e esse é meu mundo, tá? É trazer para vocês, massoterapeutas, esse conceito da massoterapia atual, desse conceito da massoterapia clínica, esse conceito dessa nova era da massoterapia que vem nascendo, que vem surgindo. Eu digo vem nascendo porque ela já tem bastante pessoas já lutando por ela há algum tempo sobre essa massoterapia clínica, tá? Mas ela ainda está muito distante da base lá, de quem realmente está precisando executá-la. Então eu venho trazendo para vocês essas informações para que a gente consiga, meu Deus, quase virei água, para que a gente consiga melhorar o nosso tratamento, que a gente consiga melhorar a nossa efetividade do nosso atendimento, tá? Essa é a minha principal ideia aqui é ajudar você a resolver o problema aí do seu cliente, que normalmente a gente fica às vezes inseguro com essa questão de vou fazer massagem, não vou, vou fazer uma relaxante. Aí você acaba não tratando e acaba ficando uma coisa tipo, massagem, é bom, mas quando o bicho pega mesmo, eu vou em outro lugar, tomo um remédio, né? Eu já tenho um remedinho lá que me indicaram, no caso nem foi o médico, né? Aquela coisa da automedicação, que sempre funciona. Então o que eu quero trazer mesmo é a gente fazer com que a massagem se torne algo que é extremamente efetivo no tratamento, tá? Então assim, que você realmente consiga tratar sintomas com massagem. É isso que eu quero aqui, tá? E a minha última aqui, só para trazer para vocês, meu último conceito, integralidade. Tudo está conectado. Tá? Então, quando eu falo que fazer uma massagem aqui, às vezes, vai reduzir a pressão arterial, vai diminuir o labirintite, bruxismo, cansaço nos olhos, dor de cabeça, isso, enfim, todos os outros problemas de cordas vocais, inflamação da garganta, enfim, várias coisas desse tipo, trabalhando simplesmente alguns músculos aqui atrás, essa questão da integralidade. Tudo está conectado, somos algo único, tá? E que quer ver? Claro que é um teste que você não vai fazer, mas coloque uma pedrinha dentro do seu sapato, só num pé. A tua postura toda vai ser modificada por causa daquela pedra. Toda a postura do teu corpo vai se adaptar porque aquela pedrinha está incomodando. E aí você vai vai fazer todo um movimento para fazer aquela marcha, para caminhar e tudo mais por causa daquela pedrinha. Então assim, uma coisinha lá no pé interfere numa dor de cabeça aqui em cima, tá? Então a gente tem que começar a ver o todo, começar a ver essa questão todo, saber tratar o local, mas com uma visão integral da pessoa, tá? Essa é a minha grande dica que eu tenho que trazer aqui para vocês, tá? Pessoal, minha aula, meu conteúdo já era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Esses conceitos, um pouquinho sobre esses conceitos, para a gente começar cada vez a se aprofundar mais, tá? Então, o que eu vou reforçar novamente o meu pedido. Se você se inscreveu na live, está aqui e não recebeu o meu e-mail, se você não mandou, você não viu meu e-mail lá na nossa caixa de mensagem, falta só um clique, ou enfim, acha meu e-mail, clica no link, falta só um clique, você vai confirmar sua inscrição. Não basta você, eu mando muita informação boa pelo e-mail, é um meio de comunicação. Se você tem o Telegram, entra no meu grupo do Telegram, tá? Onde é que tá? Você tem um link aí, Telegram? Vou mandar ali para você, baixa o Telegram,
Entra lá, a gente manda informações para vocês de quando a gente tá ao vivo. Pessoal, não é grupo de família, como eu já falei. Não é bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, então assim, ó, para você entrar no Telegram, achamos uma solução. crisfranco.com.br/live. Você se inscreve lá. Põe o teu e-mail, tal. Você vai se inscrever, vai entrar para minha lista. Você vai no seu e-mail. Se você já é meu aluno hoje e faz tempo que você não recebe meu e-mail, faz muito tempo, se inscreve lá de novo. Você deve ter saído da lista por algum motivo, tá? Então se inscreve lá de novo, entra lá com seu e-mail, acha na sua caixa de entrada o e-mail, falta só um clique, clica no link que tem dentro dele de confirmação de inscrição e aí você vai estar na minha lista e vai começar a receber. E aí você vai para uma página onde você lá já tem o grupo do Instagram e você consegue entrar no Instagram. Então até mesmo vocês do presencial que talvez não estão recebendo, não sei se a Aline tá nosso. Aline e Maria da Graça, se inscrevam lá, tá? Só para garantir que vocês. Elas estão como um tag aluno. Elas. Maria da Graça também? Faz tanto tempo. Não. Tá, mas enfim, entra todo mundo lá, se cadastra lá porque Não tá pra nosso maior problema com vocês é a comunicação. De que maneira dizer que a gente tá online, de que maneira, se você quer, né? Se você quer saber quando eu estiver online, se você quer saber quando eu tô dando minha aula, enfim. Ah, não quero, eu quero pela sorte. Se aparecer, eu entro. Se não aparecer, não tem problema. E normalmente no e-mail também a gente manda os links de reprise. Então, se você perdeu a aula ao vivo, você consegue estar vendo reprise e tudo mais. Viu, Crais? Sou um futuro fisioterapeuta, você sabe muito, irei aprender muito com você. Pô, Vilca, que legal. Desejo muito sucesso mesmo pra você. Continue com a gente sempre. Boa noite, sou massoterapeuta e amo o que faço, mas sempre há dúvidas. Tenho uma cliente que tem os pés sempre inchados, mas não consigo reduzir isso. Olha, provavelmente sempre não é a retenção de líquidos. É que você tem que ver se não tem algum início de trombose, de flebite, alguma coisa desse tipo, para você seria legal ela ir num vasco, tá? Ir no vascular, no médico vascular, fazer exames para identificar o que é esse inchaço, de onde vem esse inchaço, por que esse inchaço está acontecendo, e aí sim. Mas nesse caso, Rosângela, as técnicas mais usadas é tração para descompressão articular, para ter uma fluidez melhor, e drenagem linfática, tá? E drenagem linfática para redução de edemas. Mas você tem que ver o porquê. Claro que pode ser. Em breve a gente vai abordar, pode ser alguma compressão em algum músculo que está pinçando, está comprimindo algum capilar linfático, alguma coisa do tipo, assim, algum duto linfático está passando por algum músculo e não está conseguindo drenar. Tá? Então tem vários fatores, mas seria legal a gente tirar primeiro a possibilidade de trombose, flebite, essas coisas assim que são mais sérias. Tá? Então tira elimina esse problema, e aí se não for isso, aí você pode entrar com massagem, aí ela pode fazer escalda-pés, tratamento, botar as pernas para cima. Se essa pessoa provavelmente deve ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé, então ela tem essa alternância de estar em pé e estar sentada. Que mais? Enfim, coisas desse tipo. Conforme for usar meia de compressão para ajudar na redução do edema, tá? Então tem vários fatores. Márcia, muito obrigado. Cris, sua aula é sempre muito maravilhosa, sempre aprendo muita coisa. Muito obrigado. Eu tento trazer um pouquinho de informações para vocês, tá? Gratidão por mais a live maravilhosa, professor. Valeu, Elaine, show de bola. Obrigado. Amei, parabéns. Show, já estou encantada. Tive um pouco de experiência com massoterapia. Show, que legal, viu? Maravilhoso, parabéns. Tudo que você falou sobre face era tudo como eu imaginava, mais ou menos. Mas me esclareceu muito. Mas é claro, boa noite pra ti, pra Carol. Boa noite. Tive um estágio num spa. Com sua aula estou percebendo o quanto tenho que aprender.
Todos nós estamos aprendendo, tá, viu? Todos nós é constante esse aprendizado, é contínuo. O corpo, ele é tão maravilhoso o corpo humano que ele nos mostra as novidades. A cada dia ele nos traz uma novidade, um conceito novo, porque ele é fantástico, fantástico mesmo. Então a gente tem que estar sempre buscando informação. E assim, isso que eu trago para vocês são coisas que eu tô lendo agora, que eu tô estudando agora, que eu tô vendo agora, que eu tô testando agora. Então, trago novidades realmente para vocês do que novidades, né, dentro dos conceitos. Quando eu começo a entender aquilo, eu começo a trazer para vocês isso, para que vocês estejam sempre à frente dos conceitos, porque até esperar dominar aquilo já mudou a informação, tá? Obrigado, pessoal. Show de bola. Pessoal, então assim, alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, se você tiver mais alguma pergunta, estou aqui, respondo sua pergunta sem problema nenhum, porque logo estamos concluindo. Hoje, pelo primeiro dia, vamos conseguir terminar antes das 9, será? Será que a gente vai bater o nosso recorde de terminar antes das 9? Isso porque eu tô doentinho, tô meio fanho, meio estranho, mas a gente vamos indo aí. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar, senão eu tô indo embora. Já vou dando boa noite para vocês. Vocês tenham uma boa semana. Uma coisa que se você, com certeza, se você tá no Facebook, você viu minha postagem lá chamando massoterapeutas para se inscrever na live. Então, quando você vê, você que já é inscrito nas minhas lives, você que já tá aqui, que você já se inscreveu, que você já assistiu essa aula hoje, vai lá e comenta. Fala lá, pô, se a aula foi boa, se você gostou do assunto, se você tem gostado das lives. Isso me ajuda muito para que outras pessoas também se interessem e estejam aqui com a gente, estejam melhorando isso. Então, comentem lá, falem lá o que vocês acharam da aula. Quando vocês verem lá o patrocinado dizendo massoterapeutas, vai lá e dá seu depoimento, escreve lá o que você acha das aulas, o que você tem achado das lives. Se você já acompanha, se você é a primeira vez, enfim, eu vou ficar muito feliz mesmo, além de você ajudar outras pessoas a saber como é a aula, como é a nossa live aqui. Você também me deixa alegre. Quem fala comigo, quem me conta aqui, sabe o quanto feliz eu fico quando vocês me contam as suas vitórias, as suas façanhas com a massagem. Eu fico extremamente feliz mesmo, tá? Pessoal, então, boa noite. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Se você gostou da aula, dá seu like, tá? Se inscreva no canal, ative os sininhos, vai lá, curte a minha página do Facebook, se inscreva na minha live, crisfranco.com.br/live, tá? E aí você vai entrar para minha lista de e-mail, confirme a sua inscrição lá no e-mail, para que a gente consiga manter essa informação. Entre no Telegram. Nossa, tem um monte de informação, né? Que loucura. Pessoal, então, minha última olhada aqui. Então, pessoal, um forte abraço. Até terça-feira que vem, às 19h30, tá? Deixe seu like aí na nossa live. Se você curtiu a live, deixe seu likezinho aí e se inscreve lá na nossa lista de e-mails, tá certo? Então, um forte abraço.